Bom, agora nós vamos criar o nosso factory da tabela de produtos, certo? Vou abrir aqui o terminal e vamos lá, PHP Artisan make factory produto factory. Dentro do nosso produto factory, vamos definir aqui os campos, né? Então, nós temos o campo nome, que vai ser um this, faker, um unique, sentence, vírgula. Nós temos uma descrição, que vai ser this, faker. Poderia ser um text também, mas eu vou colocar aqui um parágrafo. Não é parágrafo, tá? É em inglês, paragraph. Beleza? Beleza. Nós temos também o preço, né, desse produto. Preço. No preço, a gente vai gerar um número randômico, tá? This faker random number 2. Nós temos também o nosso slug, que é a nossa URL, tá? Gente, olha que interessante. O Laravel, ele dispõe de uma série de classes auxiliares para a gente utilizar. E uma dessas classes é o str, para a gente poder tratar strings. E ela já tem um método para gerar uma URL amigável, tá? Um slug. Então, basta a gente passar aqui o nosso título. Só que nome está sendo definido aqui dentro desse array. Então, o que a gente vai fazer? Aqui fora, tá? Eu vou definir o nosso nome primeiro, beleza? E vou pegar esse código aqui e vou jogar aqui, certo? Então, nome agora vai ser igual a nome, certo? E aqui o nosso slug, ele vai gerar a partir da nossa variável nome. Depois do slug, nós temos a nossa imagem. Então, a gente vai gerar uma URL de uma imagem com this faker image URL. E aqui a gente vai passar as dimensões, tá? Vou colocar 400 por 400, vírgula. Agora, nós temos o ID user e o ID categoria. Só que, como esses valores são de outras tabelas, a gente precisa importar o model delas aqui, beleza? User app models, categoria, e use app models user. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, através do model, né, user, nós vamos utilizar esse método aqui, ó, o pluck, tá? Até então, a gente só viu o método create do Eloquent, que serve para a gente criar um registro. Esse método pluck, ele vai extrair uma informação dessa tabela, que no nosso caso é o ID. Então, a gente vai extrair um ID para poder compor esse registro aqui que vai ser gerado, tá? Só que a gente precisa encadear o random para esse ID ser randômico, tá? E aqui no ID categoria, nós vamos fazer a mesma coisa. ID categoria vai receber categoria, pluck, vamos extrair um ID de forma randômica, tá? Beleza. Agora, nós vamos criar o nosso seeder. Vamos ao terminal, PHP Artisan make seeder produtos seeder. Show de bola! Vamos voltar aqui no nosso VS Code
E agora nós temos o nosso produtos Seeder. E o que nós vamos fazer aqui no Run? Vamos importar use app models produto. E aqui no método Run, produto factory. Quantos produtos a gente vai gerar? Tá? Vou colocar para gerar 20 produtos. Vamos encadear o método create. E aí, tudo certo. Vamos abrir aqui o nosso database Seeder. E temos o this call. Só que o seguinte, como a gente fez os factories e os seeders um de cada vez, a gente executou o de usuários, executou esse aqui de categorias, agora a gente vai executar o de produtos. Então, se a gente colocar apenas assim, ó, produtos seeder.class, já resolve a nossa pane, tá? Mas, se você criou os seeders e os factories e quer executar todos de uma vez, você precisa abrir colchetes para a gente ter uma estrutura de array e colocar as classes, né? Users, seeders, user seeder, class, vírgula, categorias, seeder, class e produtos, seeder, class. Só que a gente não precisa executar users e nem categorias. Eu vou apenas comentar e vou manter essa estrutura de array, para vocês verem que assim também funciona, tá? Abrindo aqui o terminal, PHP Artisan db seed. Bom, a gente teve um erro aqui, tá? Ele não conseguiu encontrar a classe str, tá? Porque a gente não importou. Ele está buscando ela dentro desse namespace aqui, ó, Databases Factories. Então, vamos voltar no nosso VS Code. Aqui no nosso produto Factory, onde a gente utilizou a classe str, a gente vai importar ela aqui, beleza? Use illuminate support str. Ok? Vamos voltar no terminal e vamos tentar executar o nosso dbseed novamente. E agora funcionou perfeitamente bem, tá? Vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Se a gente observar a nossa tabela de produtos, olha só que interessante. Aqui no nome, ele gerou uma sentença única, né, no nome dos produtos. Na descrição também ele gerou um parágrafo. No preço, ele gerou aqui preços aleatórios. No slug, o que ele fez? Ele pegou o nosso nome e converteu em um URL amigável, tá? Onde tinha espaço, ele colocou um traço, certo? Deixou tudo minúsculo. E aqui no campo imagem, ele colocou várias URLs aqui de um serviço de imagem chamado via placeholder. Observe que ele conseguiu pegar o ID do usuário 1, porque a gente só tem um usuário, mas se a gente tivesse outros usuários, ele ia randomizar também o nosso ID user, como ele fez com o ID categoria. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.